fazendo balanço, amassando o movimento. Bom dia! Criança chegou, movimento. Vento na terra, vento ao sol, vento no meu coração, vento na terra, vento ao sol. Vão chegando, se aconchegando, respirando, se observando. Esperando um pouquinho para todo mundo chegar. Raio de vento, quem tiver aí pertinho, um cheirinho, um óleo essencial, um incenso, uma erva, aproveita para começar se inspirando, começar se cuidando. Quem sentir de acender uma vela, de pegar uma água e colocar uma intenção nessa água. Vamos começar vivenciando. Que a gente vai conversar, mas a gente vai especialmente se inspirar, se curar. Eu acho que a gente está num tempo de muita informação, de muito conhecimento e às vezes muitos desafios em como colocar isso em prática no dia a dia. Então a gente continua sempre no cabeção, sempre no mental. Então o meu convite e a minha proposta é a gente aproveitar esse momento para sair um pouco desse lugar da mente e ir para esse lugar da vivência, da experiência, do sentir. Então, o que é o autocuidado no seu sentir? Então, peguem um óleo essencial, quem tiver, já pega uma ervinha, pega um incenso, pega qualquer coisa que te cuida, que você se sente bem e traz para perto de você. No meu caso, eu coloquei óleo essencial na minha mão e eu vou inalar um pouquinho. Respira, chega, centra, conecta. Sejam bem-vindas, quem está aqui, sejam muito bem-vindas. Vamos chegando, aconchegando. E a proposta da live hoje é a gente conversar sobre autocuidado. Foi uma live que eu senti de fazer porque eu fui recebendo muitas perguntas e eu senti de responder ao vivo para a gente, na verdade, ir construindo juntas essas respostas. Então, primeiro eu vou convidar vocês a respirarem um pouco. Inspirar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Eu fiz uma enquete e a maioria das pessoas votaram para que seja um pouco mais vivencial. É um pouco desafiador, assim, sem a gente estar presente, né? Sem eu estar vendo vocês entrando, né, no que eu estou propondo, mas de alguma forma se cria um campo aqui, né? Então eu vou confiar na minha intuição e espero que vocês façam também, para que a gente crie um campo bem lindo, assim, de ressonância desse autocuidado. Então coloquem a mão um pouquinho aqui no peito, esse lugar do nosso coração, né? O nosso coração espiritual, a morada da nossa alma, esse lugar onde concentra as nossas emoções. Simplesmente coloca a mão, escuta, sente o seu coração pulsar, o seu coração bater. Às vezes, fechar os olhos facilita esse processo para algumas pessoas, para outras não. Observa como é para você ter essa percepção do que acontece no seu interior. E vai se desligando de qualquer ruído externo e concentra só na batida do seu coração. Algo muito simples e que pode te levar num lugar muito profundo.
junto a essa percepção de escutar o ritmo do seu coração, vai também observando, sentindo e deixando fluir a sua respiração. Focando a sua atenção e a sua consciência somente no pulsar do seu coração e na sua respiração. Às vezes a mente agita, não tem problema, deixa ela ficar agitada e só observa, foca no seu coração e na sua respiração. E agora, mesmo que você não tenha consciência racional, clareza do que é exatamente que te impede de cuidar de você, do que é que te auto-boicota, te auto-sabota, mesmo que você não saiba o que é, a gente vai fazer um exercício agora da respiração com a intenção de jogar para fora qualquer coisa que esteja impedindo de você estar conectada com o seu autocuidado. Então a gente vai fazer por 5 vezes uma respiração de respirar o ar pelo nariz, o mais profundo que a gente conseguir, e soltar o ar pela boca. E quando a gente solta, a gente pode até vocalizar um A, e a gente solta o ar e a gente solta também o peso que a gente carrega, as tensões que a gente carrega. Então a gente só vai colocar essa intenção de que nesse movimento, nesse aqui agora, a gente está fazendo essa liberação de tudo que possa me impedir de estar me cuidando, de tudo que possa me atrapalhar de alguma forma, de estar aqui nessa live de uma forma presente, de uma forma consciente e absorvendo todas essas sensações, essas informações da melhor forma. Então vamos lá, cada uma aí no seu tempo, vou fazer aqui também, para quem está chegando agora. A gente vai fazer uma respiração inspirando o ar pelo nariz, de uma forma leve, suave, profunda, e soltando o ar pela boca. E quando a gente soltar, a gente vai soltar uma vocalização, uma voz, soltar o nosso corpo, soltar o que está nos prendendo, o que está nos impedindo de nos amar, de nos cuidar, de olhar para nós mesmos, de conectar com a gente. Então vamos lá. Solta, libera, vai brincando com esse som, com essa respiração. Pode continuar fazendo isso, vai fazendo por um tempo maior para vocês sentindo o efeito. Às vezes eu fico alguns minutos assim fazendo isso, 10, 15 minutos, e aí eu vou explorando o que meu corpo me conta, né? Deixo o meu corpo mesmo se manifestar e trazer o movimento e o som que ele precisa para liberar. Porque muitas coisas a gente tenta entender e compreender pela razão, mas muitas outras coisas, e acredito que a maioria e a mais preciosa delas, é algo além da nossa razão. É um entendimento onde a gente integra no nosso ser, porque quando a gente integra no nosso ser, a gente apreende, a gente integra de uma forma mais vivencial e corpórea, isso começa a fazer parte do nosso hábito e da nossa rotina. E deixa de ser mais uma coisa mental, mais um tenho que, e passa a ser algo natural da sua própria autoescuta. Então, eu gostaria hoje de trazer uma visão, acredito que um pouco diferente sobre autocuidado. Eu acredito que tem alguns termos, como tudo, né, conceitos, em que a gente já subentende o que isso significa e o que isso é. Então, sei lá, autocuidado, amor próprio,
vamos ver uma outra coisa que vem, sei lá, a própria meditação, enfim, vários conceitos, e que na verdade, acho que o primeiro passo é a gente começar por aí. O que é autocuidado para você? O que te disseram que é autocuidado e o que você acredita que seja? E mais do que acredita, o que você quer vivenciar e experienciar para que você deixe a sua própria construção do que é autocuidado. E autocuidado é algo que é muito único e é muito individual. Então acredito que cada ser, na sua especificidade, na sua particularidade, tem uma forma única de se cuidar. Então aqui não é uma live sobre receitas, aqui não é uma live sobre autoajuda, onde a gente vai dar 10 passos para o seu autocuidado. Na verdade, nada contra isso, mas na verdade a minha intenção hoje nesse movimento é a gente partir de um lugar de maior consciência de nós mesmos e entender que as respostas, elas estão dentro de nós e não fora. E para mim isso é autocuidado, é você começar a silenciar um pouco isso tudo de fora que muitas vezes não nos cuida e que muitas vezes isso que não nos cuida fora já está tão introjetado dentro de nós, é uma forma da gente relacionar com a gente mesmo, que é uma forma que não é autêntica, que não é verdadeira, que não é natural, mas é uma forma que é de alguma forma imposta, né? A gente vai absorvendo isso tanto da nossa herança ancestral, da nossa criação, da escola, do mundo, da cultura, de um coletivo. Então, ao meu ver, o autocuidado ele começa desse lugar de estar com a gente mesmo. Independente de onde você esteja, porque você sempre está com você. Se você está sozinha, você está na sua rotina de mãe, você está no seu trabalho, você está fazendo mil coisas, mas você sempre está com você. E a questão é que a gente esqueceu que a gente está com você, que a gente está com a gente mesmo. O tempo todo a gente tá voltado para o outro, tá voltado para o mundo, esquece que em primeiro lugar nós estamos com nós mesmos, né? Em qualquer momento. Então, a partir das perguntas que eu recebi, muitas pessoas falaram sobre a questão de tempo, de não ter tempo para o autocuidado, como eu organizo a minha rotina para o meu autocuidado. Eu sou mãe solo, eu tenho que cuidar da casa, de várias coisas, como eu faço para me cuidar. Ao meu ver, autocuidado não é uma questão de tempo, é uma questão de posicionamento perante a vida. É uma escolha de como você se coloca perante a vida. Então, eu estou vendo o autocuidado como uma ação política, inclusive, porque é um engano a gente pensar que a gente cuida de uma outra coisa se a gente não está cuidando da gente mesmo. E é um engano, uma deturpação histórica, principalmente para nós mulheres, o nosso feminino, a gente pensar que cuidar de nós mesmas é algo errado. É egoísmo. Isso é uma crença muito limitante que está no inconsciente coletivo e que é uma deturpação. Porque, na verdade, a única coisa que a gente realmente deveria fazer é olhar para nós e nos cuidar. Pensando que cada ser, né, que aqui está é um ser único, é um ser exótico, como uma flor na natureza. E dentro dessa flor... dentro da natureza existem inúmeras flores de inúmeras formas, de inúmeros tipos, né? Dentro cada uma das suas particularidades, da sua individualidade, da sua subjetividade, enfim. E pensa na natureza, uma flor ela não fica cuidando da outra, uma flor ela cuida de si, ela recebe aquela água, ela pega o nutriente do solo, ela recebe o sol e ela dá o seu melhor. Se cada uma de nós começar a cuidar de nós e deixar cada vez mais essa flor que é nossa essência, nosso eu verdadeiro, nosso eu autêntico, desabrochar e florir, pronto, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua medicina, cada um está emanando a sua própria beleza e está dando o seu melhor. A questão é que a gente esqueceu, a gente desviou um pouco o caminho e a gente começou a criar ilusões de... que a gente tem que cuidar do outro e que a gente não tem tempo para nós e que são tantas coisas, né, que vão nos desconectando de nós mesmos, mas isso na verdade é uma forma também de nos controlar e de nos oprimir, porque quando eu não me olho, quando eu não me cuido, eu não reconheço a força que eu tenho, eu não reconheço a potência que eu tenho, eu não reconheço o poder de transformação que eu tenho perante a vida, perante o mundo, perante tudo isso que tá aí. E aí eu continuo sendo mais uma zumbi, né? Mais
uma pecinha do quebra-cabeça onde eu sou movida a partir do que esperam de mim, a partir do que acham que eu devo fazer, e não a partir do que eu realmente sinto e a partir do que eu realmente sou e do que eu realmente vim a oferecer. Então, o primeiro ponto que eu queria tocar nessa questão de autocuidado é que autocuidado não é uma questão de tempo. Primeiro que é uma questão de sobrevivência e é uma questão de necessidade básica. Assim como é necessário você comer, assim como é necessário você respirar, é necessário você se cuidar. Porque, na verdade, a respiração e a forma como você se alimenta já é uma forma de cuidado. Na verdade, uma das principais, né? É muito básico isso. A questão é que a gente não observa o que a gente come, a gente não se atenta, a gente não cuida muitas vezes do que a gente come, a gente não percebe que a gente respira, a gente vai cada vez mais limitando e condicionando a nossa respiração. Então eu acho que isso que eu estou trazendo já é uma chave para muitas perguntas que eu recebi sobre a questão de não ter tempo para cuidar, né, de mim, como eu faço. Não é uma questão de tempo, o tempo inteiro você está com você. Não é uma questão de separar um tempo para o autocuidado, mas entender que a todo momento você está cuidando de você. Então, independente de onde que você esteja, se você respira de forma consciente, se você observa a sua respiração, se você faz uma respiração profunda, você já está cuidando de você. Isso você pode fazer sozinha, isso você pode fazer junto com outras pessoas. Isso já é um autocuidado. Um outro autocuidado besta que eu fiquei pensando, assim, uma coisa muito simples, mas que diz muito sobre o nosso autocuidado, é aquela história de eu estar fazendo alguma coisa, ou estar com alguém, ou estar trabalhando e estou com vontade de fazer xixi. E aí eu fico segurando meu xixi e deixo para fazer o xixi na última hora. Então, assim, você está com vontade de fazer xixi, você parar o que você estiver fazendo e ir lá fazer o seu xixi, uma questão muito simples, isso já é um super autocuidado. Por quê? Porque você, apesar de tudo que está fora, que você está cuidando e que precisa de você está escutando em primeiro lugar o seu próprio corpo, as suas próprias necessidades, a sua necessidade básica, que no caso desse exemplo é fazer xixi. Então isso é uma forma de autocuidado. A gente colocaram, né, na nossa mente muitas ideias também errôneas de autocuidado e que muitos estão inseridos nesse sistema capitalista. Então, às vezes, até no mundo feminino, né? O que é um autocuidado para a mulher em geral? Que trabalha, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida do marido. É você ir no salão de beleza, fazer a sua unha, cortar o seu cabelo, pintar, depilar, enfim. Não que isso esteja errado, né? Se a pessoa se sente bem com isso, tudo bem. Só que isso não é uma questão de autocuidado. Autocuidado é um outro lugar, né, que eu quero trazer aqui. Então, é isso, né? No dia a dia, o tempo todo, você estar se observando, você estar se cuidando, seja nas suas emoções, seja na forma gentil de você lidar com você mesmo e com seus processos, como você se abraça, como você se acolhe, como você se olha, como você se cuida, como você se toca. Isso, gente, não precisa de tempo. Você pode fazer estando com seus filhos. Eu também sou mãe solo de 2 crianças. Você pode fazer isso numa rotina super agitada que você tenha. Isso não é uma questão de tempo e não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade básica. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava falando que aquela frase bem famosa do Sócrates, que é conheça-te a ti mesmo, na verdade ela foi traduzida de uma forma errônea, porque não é conheça a ti mesmo, é cuide de si mesmo. Então isso é, como eu estou trazendo aqui, uma ação, um posicionamento político, um posicionamento espiritual também perante a vida. Como você cuida do que você tem de mais precioso, que é você. E aí eu vou começar a fazer o link aqui com as perguntas que eu recebi para ir dialogando com vocês. Vou começar aqui com uma pergunta da Amanda. Tem fases em que desejo me abandonar totalmente. Como desenvolver a vontade de me cuidar? Eu sinto que essa vontade da gente se cuidar, ela tá muito ligada com essa percepção que a gente vai criando de nós mesmas como algo tão sagrado e tão especial, como uma flor tão única nesse jardim da vida, nesse jardim da existência, que
eu passo a me cuidar como uma forma de servir a criação, como uma forma de servir a Deus, de servir a deusa. Porque eu sei que a beleza que eu tenho é tão única e que ninguém tem uma igual, que eu mereço cuidar de mim da melhor forma possível para que essa flor possa realmente desabrochar. Então, desenvolver a vontade de me cuidar está muito ligado com desenvolver uma autopercepção sobre mim mesma, onde eu reconheço o meu valor, onde eu reconheço a minha beleza, onde eu reconheço a minha preciosidade. Como fazer isso? Claro que muitos processos precisa de um processo terapêutico, né? De um caminho realmente de cura e de autoconhecimento, porque você tem que entender aonde foi que você esqueceu do seu valor, aonde foi que te tiraram isso, onde foi que não te ensinou. Então, às vezes, são muitos pontos de dor, né? De traumas, de memórias que estão aqui te impedindo de reconhecer quem você é. Mas de uma forma prática, né? Eu gosto muito gosto muito disso, assim, nas minhas vivências, nos meus atendimentos individuais, trazer ações práticas que você possa fazer para te auxiliar. Então, Amanda, o que eu aconselho para você nesse momento e para todas, um exercício que eu gosto muito de fazer, até fiz ele hoje de manhã, é olhar no espelho. Olhar nos seus olhos, ficar fixada ali, olhando nos seus olhos, conversando com você, respirando. E aí dizer pra você mesma dizer pra você, como você é linda, como você é uma deusa, como você merece se cuidar. Enfim, o que você sentir vontade de fazer, para que você mesma comece a criar uma nova autoimagem de você. Então, durante aqui as perguntas e as respostas, eu vou trazendo também algumas chaves práticas assim para auxiliar vocês nesse momento. Mas o que eu quero deixar mais claro é: tudo o que eu disser tem a ver com a minha própria experiência, tem a ver com a forma que eu, Manuela, fui descobrindo e estou descobrindo a cada dia como eu gosto de me cuidar, como faz sentido para mim. Pode ser que para você isso não faça sentido, isso não é um cuidado para você. Então, acima de tudo, o que eu quero passar é que o autocuidado, ele está muito ligado com a sua autoescuta. A sua autoescuta está muito ligada com a capacidade que você tem de estar com você mesma, de adentrar o seu infinito particular. E está muito ligado de alguma forma com você ir aprendendo a se observando, se auto-observando, para você ir limpando tudo que permeia o seu ser, principalmente a sua mente, e que não é você. E à medida que você vai desidentificando dessas falsas crenças, dessas falsas autoimagens, esses falsos hábitos, né, que não te levam para um caminho de autorrealização e de despertar, à medida que você vai desidentificando disso, esses pensamentos eles vão até passando, mas cada vez mais você vai ganhando e ancorando força no seu lugar de silêncio. E quando você está nesse lugar de silêncio, desse silêncio da mente, e como eu disse, não é que você vai ficar meditando em total silêncio, mas o silêncio no sentido de você perceber tudo isso que te permeia e não se identificar, saber que isso é apenas conteúdo que vai passando nessa rádio, que é o nosso campo mental. Quando você vai conquistando esse lugar de maior silêncio, você começa a ouvir mais o que está dentro de você. Então, para algumas pessoas aqui que me perguntaram, como eu faço para desenvolver essa autoescuta? Como eu faço para saber real o que eu estou sentindo e o que eu necessito? Porque como eu estava dizendo, o que eu estou dizendo aqui tem a ver com a minha forma de me cuidar. Mas cada um tem que encontrar a sua forma de se cuidar. Porque isso é único, a forma que você se cuida é único. E para você chegar nesse lugar, você precisa se escutar. Então, respondendo essa pergunta, como é que eu começo a desenvolver essa habilidade, essa arte de me escutar? Assim como qualquer outra habilidade, assim como qualquer outra arte, o autoconhecimento também é uma arte. E isso requer prática, isso requer constância, isso requer disciplina. Não é do dia para a noite, ainda mais na cultura que a gente vive, onde a gente, ao invés de ser ensinada a nos cuidar, a gente é alienada a não nos cuidar. Então não é do dia para a noite que nasceu o autocuidado. É um processo, como tudo na vida, como tudo, né, na natureza.
Sim, homens e mulheres, né? Os homens, inclusive, tem algum homem aqui? Depois me conta se tem algum homem. Eu tenho nascido um desejo também de falar mais com os homens. E aí, o que eu estava dizendo é uma arte que precisa ser refinada, que precisa ser praticada. Então, em primeiro lugar, muita paciência com você mesma. Você ter paciência com você, ter paciência com o seu processo, já é uma forma de você se cuidar. E muito, né? Mas como, então, desenvolver essa autoescuta? Olha, o que eu tenho a dizer é estar com você. Buscar momentos que você esteja com você. E mesmo que você não tenha tempo para fazer isso sozinha, você pode estar com você estando em qualquer lugar. Eu posso estar aqui, eu estou aqui agora com vocês, estou falando e tudo mais, né, no meu trabalho. Mas eu estou comigo, eu estou o tempo todo atenta e consciente aqui, o meu corpo, a minha emoção, como eu me sinto, como eu estou me expressando. Então, claro que essa percepção de estar com você, ainda mais no início, se isso é algo novo para você, o ideal é que você esteja realmente sozinha. Porque à medida que você vai se acostumando, se habituando, né, se trabalhando, se lapidando nesse lugar de estar com você sozinha, você vai aperfeiçoando essa arte e depois vai ficando mais fácil você estar com você mesmo estando com o outro. Mas o que eu quero desconstruir, principalmente quem é mãe solo, quem é mãe, né, em geral, que tem o tempo mais limitado, então é um lugar de fala meu, porque é a minha rotina, eu quero desconstruir esse lugar de que você precisa estar sozinha, que você precisa ter tempo sozinha para cuidar de você. Então, por exemplo, às vezes eu tô aqui com as meninas, criança, né, o tempo inteiro e aquela bagunça, aquela energia de criança, aquela criatividade, aquela loucura. Às vezes eu tô aqui com elas brincando, mas eu tô respirando. E tô observando a minha respiração, e tô observando como eu vou reagindo a algumas coisas que elas vão trazendo. Então, independente de onde que você esteja, só ou não, essa capacidade de se escutar, ela está intimamente ligada com a capacidade de você respirar, silenciar, sentir. Então, a gente começou essa live com esse exercício de colocar a mão no nosso coração e sentir o nosso coração batendo. É algo simples que parece até bobo, mas como eu disse, é muito profundo. Porque nisso você está aprimorando a sua autoescuta. Você está voltando a sua escuta, tanto a escuta auditiva como a escuta perceptiva, muito ligada à sua capacidade de intuir, né? De se auto-perceber. Esse exercício você está aprimorando, refinando esse lugar de fechar um pouco o seu ouvido para o externo e voltar ele para dentro, para onde ele realmente nunca deveria ter saído. Então, essa é uma dica prática que eu dou para quem fez essa pergunta. Comece a colocar a mão no seu coração e respirar um pouquinho e sentir o seu coração bater. Depois experimenta fechar os olhos, depois experimenta escutar a sua respiração, depois experimenta fazer algum movimento que o seu corpo está te pedindo. E vai respirando e vai soltando, igual a gente fez no início dessa live, para soltar também o controle mental. O autocuidado, ele não tá aqui, nada tá aqui, na verdade, né? Nessa mente tagarela. Tá aqui, no seu centro, no seu coração, na sua capacidade de autoescuta. E aí, você refinando essa percepção, essa autopercepção, essa autoescuta, você começa a ficar um pouco mais próxima de você. E quando você está mais próxima de você, assim como eu cuido de uma criança, eu olho para a Gaia, eu percebo, não, o que ela está precisando? Ela está com fome, ela está com sono, ela está querendo um abraço. Por que eu não percebo isso em mim? O que eu estou precisando? Por que eu não paro esse tempo para fechar os meus olhos, para escutar o meu coração, para sentir que eu estou viva, que a vida está pulsando dentro de mim e me fazer, né, essa pergunta, o que eu estou precisando? Então, se isso faz sentido, se isso ressoa no seu coração, começa a fazer isso hoje, agora, nesse momento. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos, respira e pergunta para você, o que eu preciso hoje? E pronto, veio uma palavra, é o que você precisa.
E aí você tem agora, sei lá, 10 horas, né, de tempo. Esse é algo tão precioso da vida, que é o nosso tempo. Você vai escolher o que tiver dentro da sua possibilidade. Seja 1 minuto, seja 10, seja 1 hora, para você fazer isso que você sentiu que você está precisando, que você acabou de escutar que você está precisando. E a cada dia você vai fazendo esse trabalho de acordar, de antes de qualquer coisa, respirar. Então, às vezes, mãe não tem esse antes de qualquer coisa, né? Porque a primeira coisa já é um choro. Então, você já acorda e chora. Então, você não, neném, né? Às vezes você também. Então, você vai lá, acolhe esse neném, assim que tiver um tempo, respira, fecha os olhos. O que eu preciso? O que eu tô precisando? O que eu posso fazer para cuidar de mim hoje? E aí é coisa simples, tão boba, que a gente percebe que não é uma questão de tempo, é uma questão realmente de posicionamento, de como eu me posiciono. E uma coisa também que está sendo muito legal, que eu tô... Deixa eu só beber um chazinho aqui. Que eu tô nesse momento da minha vida desconstruindo isso, é que autocuidado também não tem muito a ver necessariamente com beleza, com estética, com a vaidade, uma vaidade também que é boa, né? Não que que isso seja ruim. Mas autocuidado tem a ver como eu me cuido em todos os níveis. Então, por exemplo, quando eu estou num momento desafiador, quando eu estou numa sombra, quando eu estou num processo, ainda mais esse momento intenso, né, que a gente está vivendo aí na Terra, muitas pessoas estão em processo, acredito que todas, eu particularmente estou em vários. Então, quando eu vivo esse processo, quando eu olho para essa dor, quando eu olho para essa sombra, sem me julgar, sem me cobrar, sem me culpar, sem me criticar, isso eu já estou fazendo e muito um autocuidado. E às vezes essa dor olha pra mim e fala, cara, eu só quero ficar triste, eu preciso sentir isso, deixa vir essa tristeza, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu não tô querendo comer saudável, eu tô querendo comer um miojo ou um iFood, hoje eu não tô a fim de arrumar casa, eu sei que tá uma bagunça. Está tudo bem. Isso eu tô percebendo que também é uma forma da gente se cuidar. Por quê? O que eu sinto e gostaria de passar? O autocuidado, ele tá numa mudança de um posicionamento interno, de sair do tenho que muitas vezes o tenho que vem dessa mente, né, que fica se julgando, que fica se criticando, que fica se exigindo o tempo todo, que fica se cobrando, e sair desse lugar do tenho que e ir para um lugar eu preciso de, eu sinto que, eu me escuto e percebo que eu estou precisando disso, a minha necessidade é essa. A partir do momento que você reconhece a sua necessidade, e assim como eu disse, né, é uma coisa muito simples, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai aprofundando, se torna mais complexa, mas essa ideia que eu trouxe, por exemplo, do fazer o xixi. O seu corpo te conta, cara, você tá com vontade de fazer xixi, então vai, levanta e faz o seu xixi. Isso você já tá saindo do tenho que, escutando, eu sinto que meu corpo precisa fazer xixi, então vai lá e faz. O autocuidado está muito ligado com voltar para si, para escutar o seu corpo que sabe as suas necessidades. Essa história do xixi me lembrou uma vez que eu estava num trabalho de ayahuasca, eu consagro a medicina, né, faz um tempo. E aí eu estava numa expansão de consciência, assim, super conectada, né, com essa questão mais espiritual e meditando, e eu com vontade de fazer xixi. Só que aí tava tão bom lá que eu falei, não, vou ficar aqui, né, daqui a pouco eu faço xixi. E aí eu recebi uma mensagem, uma intuição do meu corpo, assim, bem assertiva, do tipo, a espiritualidade, ela é aqui e agora, ela é no seu corpo. Se você tá com vontade de fazer xixi, levanta e faz, isso é um ser espiritual, isso é se cuidar.
Então, autocuidado não necessariamente é você ter uma hora sozinho e ficar em silêncio e meditação. Se você tem essa possibilidade, perfeito, maravilhoso. Mas se você não tem, autocuidado é muito mais do que isso. Autocuidado é essa percepção de si, das suas próprias necessidades e de você atender essas necessidades a partir das suas possibilidades. E se são necessidades que você não consegue atender no momento, tudo bem, se acolha. Acolha a sua frustração de queria muito isso, estou precisando muito disso, mas não é possível. E aí você acolhe e cuida da sua frustração. Então é uma forma de lidar com a vida, é uma forma de lidar com os processos. E dentro da maternidade, que é um assunto que me toca, e várias mães me mandaram perguntas. Claro que também é essencial a gente ter tempo sozinho, né? É básico também da nossa sobrevivência. E é uma forma muito especial da gente ir refinando a nossa autoescuta e assim aprimorando o nosso autocuidado. Então fiquem sozinhas, aproveitem esse tempo para ficar sozinhas. Só que quem é mãe, a gente sabe que nem sempre isso é possível, que muitas vezes o que a gente mais gostaria é de ter 5 minutos para ficar sozinha, para fazer um cocô sozinha, para tomar um banho sozinha, e nem sempre é possível. Então eu vejo que é muito um lugar, primeiramente, né, como eu disse tudo aqui da live, quem tá chegando agora, depois vocês assistam do começo, porque eu já falei várias informações interessantes. Então, primeiramente, é você reconhecer a sua necessidade, porque se a gente não sabe o que a gente precisa, se a gente não sabe o que a gente quer, como é que eu vou satisfazer isso? Como é que eu vou nutrir? Como é que eu vou me cuidar? O primeiro passo é saber o que eu quero. A partir do momento que eu sei o que eu tô precisando, então, no caso da maternidade, às vezes eu tô precisando realmente de descansar, tô precisando de dormir. O próximo passo é você sair da criança ferida, é sair do lugar de vítima, do ai, coitadinha de mim, as mães sofrem, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho tempo, né? Esse lugar que permeia aí o inconsciente materno. E que é um lugar de dor, é um lugar legítimo. Também não tô desvalorizando esse lugar, eu entro nesse lugar também algumas vezes. Mas quando você olha para esse lugar a partir do seu adulto, você é um pouco mais prática, no sentido de, eu preciso disso, então o que eu posso fazer para conseguir esse tempo que eu preciso? E aí, duas coisas básicas que eu acho que nós mães temos que aprender. E para mim era muito difícil, hoje eu aprendi um pouquinho mais. Primeiro é pedir ajuda, saber pedir ajuda. Às vezes a gente não recebe ajuda porque a gente não sabe pedir, a gente não sabe comunicar. A gente espera que venha, às vezes, do outro, parece que está evidente para o outro que eu preciso de ajuda, mas às vezes não está. Então, uma forma também, né, de se cuidar é saber pedir ajuda. Isso é um autocuidado muito lindo, porque pedir ajuda nasce do lugar de você reconhecer suas próprias fragilidades. Estou dando o exemplo da mãe, mas isso é para qualquer situação. Quando a gente pede ajuda é porque a gente está assumindo, a gente chegou na percepção de um lugar interno da minha fragilidade, das minhas fraquezas, das minhas impotências. Então, sair do lugar eu dou conta de tudo, ir para um lugar, não, calma, eu preciso de ajuda, isso já é um autocuidado fortíssimo, né, na prática. E é sobre isso que eu tô falando, sobre autocuidado na prática, sobre mudança de posicionamento interno e profundo perante a vida, perante as relações, perante todas as situações, né, que a vida te dá. Então, o primeiro passo é isso, é você se escutar para você entender qual é a sua necessidade. E se você não conseguir sozinha, no caso do exemplo das mães, que às vezes não tem esse tempo, é você se abrir para pedir ajuda. É você se abrir para receber, para construir rede de apoio. Realmente, é muito raro, não existe rede de apoio. Se não existe, ao invés de a gente lamentar e ficar nesse lugar de vítima, a gente tem que unir forças para a gente criar isso. E para isso a gente precisa comunicar, para isso a gente precisa se colocar. Seja na nossa família, seja na vizinha, seja no Instagram, seja onde for, a gente precisa se colocar. Mas para a gente se colocar e conquistar, o primeiro passo é a gente se escutar. E aí, um outro passo disso, que eu sinto que é o que auto-boicota muitas pessoas, quando a gente pede ajuda, existe a possibilidade da gente não receber, da pessoa falar, olha, não posso. E isso gera frustração, e isso nos conecta muitas vezes com a nossa dor, do nosso ego, da nossa criança ferida, né? Que dá birra quando recebe um não. Então, o outro passo é
Se você recebeu um não, se cuide e se acolha nesse não. Se você se sente frustrada porque você está querendo muito tempo e você pediu e mesmo assim você não conseguiu, tudo bem, acolha a sua frustração. Grita, chora, dança, só com travesseiro. Dessa forma você continua se cuidando, cuidando da sua frustração, cuidando do seu sentimento, cuidando dessa emoção que vem nessas situações. E quando você aprende a se cuidar, você vai perdendo esses medos, porque você percebe que independente do que aconteça fora, mesmo que você não receba esse cuidado fora, você mesma sustenta o seu próprio cuidado, o seu autocuidado. Por isso que eu estou trazendo esse autocuidado como um posicionamento político perante a vida. Nos cuidar, em primeiro lugar, é essencial, isso não é egoísmo, isso na verdade é a gente realmente estar ancorando o ser espiritual aqui na Terra, né? Manifestando o que é realmente ser espiritual. Ser espiritual não é você ficar meditando e orando e falando, né, da nova era. Isso é uma coisa que eu tenho desconstruído muito. Ser espiritual é você primeiramente se conhecer, você primeiramente se cuidar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você se cuida, e só quando você se cuida, você é capaz de realmente cuidar do outro. É só quando você se cuida que você é capaz de cuidar da terra. E a gente tá num momento assim que é urgente, que a Terra tá gritando, né? Agora ela gritou de vez, assim, tipo, olha, não dá mais. Vocês estão brincando comigo? Então vou parar o mundo inteiro. Então, tem que começar do amor próprio, tem que começar do autocuidado, né? A velha frase, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então comece por ti mesmo. O resto, gente, é ilusão, o resto é carência. Ninguém cuida de ninguém se você não cuida de si. Isso é uma projeção, isso é apego, isso é deturpação. Começando pela maternidade. A gente tem uma ideia romantizada, uma ideia muito cristã, católica, de que a mãe se doa inteiramente, né? Que tem que estar disponível para amar incondicionalmente os filhos. Gente, isso é uma mentira. Ninguém se doa completamente. Se você não está com você, você não consegue estar com o outro. Por isso que a maternidade é um fardo tão pesado. E por isso que é urgente a gente abrir novos caminhos. Então, isso é um outro lugar que eu gostaria de conversar mais sobre a maternidade. Eu tenho experienciado um lugar diferente. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses, que é a Gaia, e eu tenho realmente firmado a necessidade do meu autocuidado. Então, eu sou mãe solo, né? Nesse momento ela não está aqui, ela às vezes fica uma semana longe, e sem culpa, sem peso, porque eu sei que é essencial eu me cuidar para que eu consiga cuidar dela e da minha outra filha com qualidade. Porque senão o que acontece é a gente está tentando cuidar do outro, a gente está tentando cuidar dos filhos, a gente está tentando cuidar da casa, do marido, do trabalho, seja lá o que for, mas na verdade a gente não está cuidando de nada, a gente está fazendo tudo meia boca. Porque se eu não cuido de mim, eu não cuido do outro. Então, o autocuidado, né, respondendo uma outra pergunta, vou voltar aqui. A Cristiane, minha amiga de infância, ela perguntou, como saber o limite de autocuidado com egoísmo? É simples, porque quando a gente realmente está se cuidando, quando é realmente um autocuidado, é natural a gente ir para fora, porque quanto mais eu cuido, mais eu transbordo, mais eu quero cuidar do outro, mais a minha presença emana esse cuidado. Então, o que a gente confunde com egoísmo é porque, na verdade, não é esse autocuidado nessa perspectiva que eu estou trazendo aqui, desse posicionamento perante a vida, né? Perante a si mesma, perante a sua autopercepção, seus sentimentos, esse cuidado desse jardim de dentro. Eu acho que essa pergunta, né, do autocuidado, como eu sei o que é autocuidado e egoísmo, é muito nessa visão desse autocuidado que é ligado mais com a estética, com o corpo, com essas questões mais, entre muitas aspas, superficiais. Porque, na verdade, isso também não é superficial, isso também é necessário, né? Cada uma da sua forma. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é esse autocuidado um pouquinho mais profundo, né? Virar essa chavinha de entender o autocuidado como esse posicionamento perante a vida. Para quem está chegando agora e não pegou essa parte, isso foi até uma coisa que me veio hoje, assim, dessa forma, que eu achei particularmente muito lindo e especial, que o autocuidado é esse posicionamento perante a vida a partir da percepção que você tem de si mesmo como algo único e exótico que tem aqui nesse jardim da criação.
Então, você sendo algo único, você sendo algo exótico, como a natureza, cada plantinha única, você percebe o quão importante é você se cuidar para que você possa cada vez mais emanar e resplandecer essa unicidade que é você, essa particularidade que é você e que é tão especial o seu brilho, assim como qualquer outro, que você merece se cuidar, que você merece cada vez mais trabalhar e desenvolver essa autopercepção para refinar sua autoescuta, para entender o que o seu ser profundo, o que é essa semente, essa flor que você tem dentro para desabrochar, o que ela necessita para que ela possa desabrochar mais e mais. E quando ela desabrocha dentro, ela desabrocha fora, porque como eu estava dizendo, quando eu me cuido, eu realmente estou disponível para cuidar do outro. E além do cuidar do outro, quando eu me cuido, eu inspiro para que outras pessoas também se cuidem, né? Não, assim, eu acho que é natural quando a gente vê uma pessoa que não é uma aparência, porque existem tantas aparências que a gente olha e pensa assim, nossa, como essa pessoa se cuida, como essa pessoa é linda, porque às vezes ela tem um corpo bonito, né, dentro de um padrão estético, ela tem um rosto bonito e tal, mas na verdade pode ser que isso não seja autocuidado, pode ser que isso para ela seja uma autoexigência tão grande, seja uma não aceitação tão grande para que ela se esforce o tempo inteiro, né, para ir na academia, seja lá o que for, que na verdade isso não é autocuidado. Então, vamos refinar um pouco mais os nossos sentidos, as nossas percepções, para realmente perceber o que é o real autocuidado. E claro, pode ser que uma pessoa linda, maravilhosa, dentro de um padrão estético, faça isso também por autocuidado, e isso é possível, né? Não tô colocando nada em caixinhas, mas tô quebrando alguns paradigmas do que realmente é, né, o autocuidado. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Estou vendo aqui várias carinhas, pessoas conhecidas, que bom a gente poder estar um pouquinho juntinho também, né, nesse momento de resguardo, e eu particularmente nunca me senti tão conectada com as pessoas. Eu sinto que esse resguardo está nos chamando para um lugar muito mais profundo. Então, até quando a gente vai conversar com alguém, não é mais aquele lugar assim, bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Ah, tudo bem. Parece que agora é um lugar assim, amiga de Deus. Nossa, quantos processos que eu tô passando. A gente tá se abrindo mais, né? Se olhando mais. Então, eu acho que esse tema, nesse momento específico que a gente está passando, é assim, essencial, é um presente que o universo está trazendo, inclusive nos dando a oportunidade de tempo para que a gente possa refinar e desenvolver esse autocuidado e essa autoescuta, porque até então a desculpa era que a gente não tinha tempo, e porque não tinha mesmo, né? A vida, com esse tanto de demanda, esse vai e vem, trabalho, esses corres, e aí, felizmente, por mais trágico que seja, né, não estou desconsiderando isso, várias pessoas morrendo, o cenário político, né, do nosso país, que é lamentável, né, enfim. Mas para além disso, a gente também pode olhar o ângulo das coisas boas. Então, felizmente, a gente está tendo essa oportunidade, né, esse tempo. Vou voltar aqui nas perguntas, que bom que vocês estão gostando. Vamos ver, tá com várias aqui, eu acho que eu já respondi muitas, vou ver o que vem. Da Fernanda. Na rotina do trabalho em casa, trabalho fora e maternidade solo, não lembro de mim. Pode ser autossabotagem? Porque eu não consigo organizar os meus horários. Então, eu acho que isso de alguma forma já foi respondido, assim, já foi trago uma inspiração sobre isso, né? Que é fundamental a gente voltar para o nosso autocuidado e para nossa autoescuta. Por mais que tenha mil coisas, né, fora de você te chamando para mil demandas, mas lembrar de você é o primeiro passo para a gente realmente existir, para a gente realmente viver. Esse esquecer de si, né, que é toda... Depois, quem chegou agora, assiste a live desde o começo, que vai fazer muito sentido, né, toda essa construção que colocaram na nossa cabeça que fez a gente esquecer da gente. E quando a gente esquece da gente, a gente simplesmente sobrevive. E é o que está acontecendo, né, com a maioria de nós, enquanto um coletivo humano, sobreviver. Sendo que, na verdade, a gente pode viver na potência máxima, que é a vida, que é o corpo. E para isso eu preciso voltar a lembrar de mim, voltar que eu existo, né? Que eu não sou só um corpo humano que se movimenta e faz coisas, mas eu sou
um ser muito além disso, muito maior do que isso, ao mesmo tempo também muito pequenino, né? É bom a gente lembrar da nossa pequenez. Mas enfim, acho que essa pergunta já está respondida. Se alguém quiser também deixar aqui nos comentários, eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma coletiva, assim, né? Respondendo essas perguntas. A Suelen, me sinto culpada por me cuidar. Como lidar com essa autossabotagem? Também uma coisa que eu já trouxe, isso tem muito a ver com o histórico, né, coletivo, inconsciente coletivo, que principalmente nós mulheres fomos ensinadas, né, nessa cultura aí católica, cristã. Cristã no sentido mais religioso, tá, gente? Não cristã do ser crístico, né, do ensinamento que Cristo trouxe. Tô trazendo mais, na verdade, essa visão mais católica. De que a mulher, ela tem que cuidar de todo mundo o tempo inteiro, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa. Então é muito comum a gente sentir culpada pra gente estar se cuidando, a gente achar que isso é egoísmo. Então, de uma forma bem prática, sabe o que a gente faz com isso? Acende uma fogueira e queima. Acende uma vela, escreve num papel, assim, na lua minguante, na lua nova, quando você estiver menstruada, escreve assim, culpa por me cuidar. Aí você vai lá, coloca toda a sua intenção, faz o seu rezo e põe esse papel no fogo, mentalizando que também está queimando não só o papel, mas está queimando essa crença que te prende a essa ideia que é deturpada. Então tem coisas assim que às vezes a gente fica assim, como fazer? Eu recebi muitos comos. A maioria das perguntas foi como começar, como sair, como nos cuidar. E aí o que eu quero trazer dentro desse autocuidado é que a resposta ela tá dentro de você, ela não tá fora. E autocuidado é a gente começar a sair dessa busca fora dessas respostas, né? Como dessas receitas prontas, entender que não existe um como pronto, não existe um caminho pronto. Na verdade, a gente tem que sair dessa comodidade, dessa zona de conforto de querer receber tudo mastigado o tempo inteiro. Assim como foi na escola, né, a nossa educação, onde não nos ensina a pensar. Então, autocuidado também é você começar, antes de fazer a pergunta para o outro, faça primeiro para si, escute primeiro a sua resposta, porque a sua resposta é única e eu tenho certeza que ela tem a contribuir com o todo, inclusive comigo. Então, isso é uma coisa que eu queria trazer também desse autocuidado. E aí também de uma forma prática, isso também diz muito sobre o meu jeito, por exemplo, isso, né, a Suelen, me sinto culpada, como eu faço para lidar com essa autossabotagem? Tem algumas coisas que a gente não precisa ficar em muitas elucubrações mentais e muitos devaneios mentais. Tem algumas coisas que a gente tem que acender um fogo e queimar. O fogo, né, voltar a essa ritualística de entender o fogo como um elemento sagrado. Dentro do xamanismo, né, dessa perspectiva xamânica, o fogo é a representação do criador, da força criativa, da força da criação, é o grande espírito. Então ali tem toda a força que você precisa para desfazer qualquer tipo de crença que te limita. Você só precisa querer. Você precisa primeiro entender, né? Se perceber, se escutar. Depois que você toma consciência do que precisa, existem muitas formas de você ir transmutando isso. Claro que o primeiro é autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é essencial. E muitas vezes, para o autoconhecimento, a gente precisa de ter um profissional ali com a gente para nos acompanhar nessa travessia. Porque o caminho também não são só flores, são espinhos. É doloroso, né? Não vamos romantizar. Mas é necessário, porque depois que a gente passa pelos espinhos, a gente também encontra a flor, né? Inclusive, até me colocando em disposição, eu continuo com os atendimentos individuais, com os acompanhamentos, tem até pessoas aqui que eu atendo, enfim, e vários outros profissionais que possam te ajudar. Mas além disso, o que é que eu faço, né, com essas coisas que eu encontro que me limita? Seja o tempo, né? Não tenho tempo para me cuidar. Mentira, isso é uma mentira que você conta para si mesmo, é uma desculpa que você conta para si mesmo, é um lugar de vítima que você se coloca, porque você é o seu tempo, você cria o seu tempo, você organiza o seu tempo, então você tem livre arbítrio, você tem escolha para isso. Então, como eu estava dizendo, aproveita os elementos para começar a queimar essas crenças. Seja o fogo, seja a terra, seja o ar, seja a água. É muito legal a gente voltar, né, para o básico, para o natural, para o essencial, que é tão simples e tão acessível a nós e que fizeram a gente esquecer e que a gente se esqueceu. Quer autocuidado melhor do que estar na natureza?
Eu particularmente não conheço um ser que não fique bem estando na natureza, perto da natureza. Existem muitas pessoas que reclamam, que falam que não gosta, mas a pessoa sai outra pessoa. Então, se você vai numa cachoeira, você vai em qualquer lugar, assim, que você tá na natureza, a natureza, ela é o próprio autocuidado. O nosso autocuidado está na natureza, inclusive, né? A nossa cura está na natureza. Ou seja, está dentro de nós, porque nós somos a natureza, não tem essa distinção. Quando eu percebo a natureza fora, eu percebo adentro. Quando eu percebo adentro, eu percebo afora. Cada vez mais que eu vou entrando nesse flow, né? Eu, natureza, natureza, eu, mais eu me comunico com as ervas, com as plantas, com os elementos, mais eu me curo, mais eu me transformo, mais eu me regenero, né? Essa regeneração real, que é uma regeneração que é de dentro para fora, que é uma regeneração não da mente, mas é uma regeneração do seu coração, do seu sentir, do seu ser, do seu agir, do seu posicionar perante a vida, perante também as suas sombras, as suas dores, né? Porque ninguém é perfeito e nunca será. Então é isso, gente. Acende uma velinha, queima aí o que tá te impedindo, o que tá te limitando, o que tá te auto-sabotando, porque isso são desculpas para que a gente às vezes não olhe para o que precisa olhar, não olha para a dor que tá impedindo, né, de eu realmente me amar. Porque o autocuidado, ele tá ligado com o autoamor. Se eu me amo, eu me cuido. E quanto mais me cuido, eu me amo. E o que me impede de me amar são dores que estão aqui e que eu ainda não consegui integrar, que eu ainda não consegui lidar, que eu ainda não consegui processar. Dores da minha infância, da relação com os meus pais, dores até de outras vidas que a gente traz para quem acredita nisso. E aí a gente fica se auto-sabotando como uma desculpa que a gente vai inventando para que a gente realmente não possa encarar as próprias dores. Porque, gente, encarar as nossas dores dói, isso é um fato, dói. E a gente vive num mundo de aparências onde permanece assim uma ditadura da felicidade, né? Que eu acho que isso tá caindo assim um pouco. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não estão bem. Como eu trabalho, como eu estou muito perto da vida real das pessoas, né? Ali como psicóloga, terapeuta, eu sei o que se passa no íntimo e sei o quanto nós estamos doentes, né? Isso é nítido. Mas a gente fica o tempo todo usando máscaras para se enganar, para fingir que eu estou feliz, que eu estou plena, que eu estou bonita. Isso, na verdade, nos distancia muito do nosso eu autêntico, do nosso eu real, porque isso são máscaras que a gente cria simplesmente para não olhar para as nossas próprias dores, para não doer. Só que quando eu olho, quando eu permito, né, sentir essa dor para integrar, para perceber, e mais uma vez, muitas vezes isso é necessário com o apoio de algum profissional que possa te auxiliar nesse caminho, isso já não me prende mais, porque agora eu conheço essa dor, agora eu não tenho mais medo de olhar para ela. E quando eu olho para ela, ela é acolhida, ela é integrada, então ela começa a fazer parte, ela desaparece, ela para de bloquear o meu coração. Ela é simplesmente um caminho para abrir o meu coração. É um caminho para que eu possa perceber, encontrar as minhas reais virtudes. A dor, ela é a nossa amiga, na verdade. Se a gente começa a perceber a sombra como uma aliada, onde vai te levar para suas virtudes, onde vai mostrar o que é que você realmente está precisando de desenvolver, a gente para de ter medo. E quando a gente para de ter medo, mais uma vez, a gente vai lá, a gente olha, a gente cuida, a gente integra. Isso também é autocuidado. Você parar de ter medo de olhar para a sua dor, isso é cuidar de você, cuidar das suas dores. Pensa, você tem uma ferida, essa ferida tá saindo pus, tá doendo, tá apertando seu coração, tá te dando angústia, tá te dando ansiedade. O que você faz? Acho que o certo seria a gente parar e olhar para essa ferida. Falar, tudo bem, tá doendo, né? Eu sei que tá doendo, mas eu preciso olhar para isso, eu preciso cuidar disso. Como eu cuido disso? Isso é, né? Autocuidado também na prática. Tenho dificuldade em me escutar, poderia me dar uma dica? A Thalita. Já respondi, né? Acho que já dei várias dicas, mas o que eu poderia falar, assim, numa frase, é aprender a ficar sozinha. Fica sozinha com você, porque muitas vezes é natural, é biológico a nossa necessidade de nos cuidar, para que a gente consiga estar aqui, né? Então, seja nos alimentando, bebendo água, respirando, enfim. O que acontece por não saber, por não ter aprendido, por não praticar essa autoescuta e esse autocuidado, a gente fica buscando esse cuidado fora de nós o tempo todo. Então a gente continua essa criança que fica buscando mãe, mãe, mãe. E a gente busca muito isso, principalmente nos relacionamentos amorosos, nas nossas carências.
E faltam apenas 23 segundos, acabei de ver. E então a gente vai encerrar a live por aqui. Mas eu acredito que eu consegui responder a maioria das perguntas e estou muito feliz com a presença de vocês. Se inspirem, se cuidem, se amem e tamo junto aí nesse processo, nessa dança de luz e de sombra. Gratidão, a live vai ficar salva.